Glória a Deus, né? Boa noite a todos, meu nome é Paulo. Eu não vi quantos estão aqui pela primeira vez? Glória a Deus. Que bom, né? Papai, nós colocamos essa reunião em Tuas mãos, Senhor, como foi colocado. Tu és a pessoa mais importante neste lugar. Pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos capacitar, nos orientar, Senhor, para que nós possamos falar aquilo que vem de Ti somente, para a honra, louvor e glória do Teu santo nome. Amém. Aquele que trouxe Bíblia, pode abrir comigo em Mateus 26. Quem não trouxe, não tem problema. Deixa eu achar aqui. 31. Diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós, esta noite, vos escandalizeis em mim. Porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse: Ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse-lhe Pedro: Ainda que me sejas necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. 51. Eis que um dos que estavam com Jesus, Pedro, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. 73. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E saindo dali chorou amargamente. Amados, eu tinha uma outra palavra para trazer, uma palavra que eu preguei lá em Alphaville, que era sobre Lázaro. Mas foi engraçado porque estava tudo pronto, essa palavra, e de repente, hoje eu acordei com uma palavra na mente, repetindo muitas vezes. Eu não estava entendendo por quê. A palavra era coragem. Coragem, coragem. Eu fui tomar banho, coragem. Fui tomar o café da manhã, coragem. Cheguei no escritório, coragem. Aquilo ficou ecoando. Aquilo ficou ecoando, coragem. Entrei no UOL. E daí você começa a ler, são centenas e centenas de notícias ruins, negativas. Você pega uma ou outra notícia boa, o resto é tudo ruim. Dá para você enumerar as que são boas. Daí passei por Terra, a mesma coisa. Daí passei por Globo.com. É assustador. É corrupção, é mentira, é manipulação, é avião que cai, é acidente, é não sei quem morreu. Você fica num estado deprimente. Deprimente, você não entende o que está acontecendo. Que mundo é esse, né? Que mundo é esse? É aquela palavra ecoando. Coragem, coragem, coragem. Aí fomos almoçar. Estava conversando lá e ecoando. Coragem, coragem, coragem. Aí saímos, fomos tomar um café. Começou. Covardia, covardia, covardia. Falei, mas meu Deus, será que eu estou ficando louco? Não é possível um negócio desse. Covardia. Aí tomamos um café, encontramos com uma outra pessoa, conversamos. Hoje o dia foi meio atípico, foi um dia pesado, um dia meio engraçado, né? Eu não sei se todos sentiram esse peso aqui, mas o dia estava diferente. Aí peguei, ainda comentei com o Marcos depois do café, falei, engraçado, eu estou meio tonto. Há tanto tempo que eu não tenho tontura. Estou meio tonto. E daí veio covardia, covardia, covardia. Tá bom. Aí foi umas 4 e pouquinho, 4 e meia. Eu falei, eu vou para casa, vou rever a palavra que eu ia pregar, que era sobre o Lázaro. Cheguei lá, o Lázaro estava de férias. Que Lázaro nada. Não tinha Lázaro nenhum. Eu pedi uma palavra para Deus e saiu essa palavra de Pedro. Eu falei, Deus, mas que estratégia. Como que eu vou encaixar isso nos negócios, nos meus negócios, na minha vida? E Deus começou a mostrar que era uma palavra nova, fresca,
Uma palavra que nós temos que praticar. Porque o que o mundo quer nos dar? Só notícia ruim. O mundo quer nos desencorajar. O mundo quer nos tornar covarde. Mas vocês já repararam que os covardes são os que sofrem depois? Porque daí eles são detonados, eles são oprimidos. E eu comecei a escrever algumas coisas, e também não consegui escrever muito, mas escrevi algumas coisinhas. E a Mila ela não sabia, mas ela começou falando aqui, terminou falando de foco. E o que Deus quis mostrar para mim? O foco. Qual é o foco? Qual é o foco da coragem? Qual é o foco da covardia? Onde está o teu foco da hora que você levanta, a hora que você deita, nos teus negócios, na tua família, com o teu chefe, com a situação, com os teus projetos? Qual é o teu foco? Vamos prestar atenção um pouquinho em Pedro. Qual era o foco de Pedro? Enquanto ele estava com Jesus, o foco dele era maravilhoso. E quando Jesus partiu? E quando a coisa ficou em crise? Quando entrou a primeira crise depois de Jesus na vida de Pedro, o que aconteceu com Pedro? Vocês viram que eu li? Ele cortou a orelha do soldado. E depois? Fugiu. Dos 11, né, que um já tinha ido, foi o mais covarde. Então preste atenção numa coisa. Se o seu foco é a coragem, ela gera vitória, que gera sucesso, que te gera um bom futuro. Então quando você foca na coragem e você encara as coisas e vai para cima, com foco direcionado certo, o que vem? A vitória é certa. O sucesso é quase que imediato. E o futuro está garantido. Se o seu foco é na covardia, qual é a primeira coisa que vem? O medo. Pode ver que os covardes são medrosos. São medrosos. O medo gera o quê? O fracasso. Porque nós não caminhamos. O medo, ele te paralisa, ele te trava, ele te congela. É horrível. Eu não sei quantos aqui já sentiram medo. Mas o medo é terrível. Terrível. E o fracasso te leva aonde? Para o passado. Meu passado não deu certo. Ó, como é que chamava aquele desenho, né? Ó vida, ó dor. Tudo volta para o passado. O hard. É impressionante, amados. É impressionante. Depois eu volto aqui para o meu papelzinho. E eu queria analisar um pouquinho Pedro. O Pedro, é interessante o Pedro, porque o Pedro, ele começou numa situação muito difícil. Por quê? Israel estava debaixo do jugo de Roma. Eles não tinham pátria, eles não tinham nada. E de repente, tinham os impostos, tinham tudo que tinha que pagar, mas de repente aparece Jesus. E ele começa a andar com Jesus e as coisas começam a acontecer. É o cego que vê, é o coxo que anda, é o paralítico que levanta, é o braço que cresce, é a perna que cresce, é o outro que ressuscita. E qual a ideia de Pedro? Pô, ele é o cara. Ele é o cara, vou andar com ele. Pô, por você, Jesus, eu faço o que você quiser. Você está aqui. Mas Jesus estava ali com ele. De repente, Jesus saiu. Mas Jesus já tinha avisado a eles. Gente, olha o foco. Vocês estão focando, olha o foco. Eu vou... Porque eu tenho uma missão. O meu foco é esse. Eu vim para isso. Então, o meu projeto está determinado. E eu vou alcançar o meu projeto. Porque eu vou trazer para vocês a vida eterna. Mas tudo bem, não é isso que nós vamos focar. Mas então Jesus tinha um foco, ele tinha um projeto. E Pedro? Pedro nunca enxergou o projeto dele. Quando Jesus saiu, tadinho do Pedro, virou um covarde. Ele virou um covarde. Mas qual era o projeto de Pedro? Que projeto que tinha para Pedro?
3 dias depois, Jesus voltou. Eles não acreditaram. Por quê? A covardia traz o medo, traz o fracasso e traz o passado. O passado entrou de novo na cabeça dele. Ninguém acreditava. Mas o Senhor come, o Senhor vê, o Senhor anda. Deixa eu te tocar, deixa eu te beliscar. Nesses 3 dias, Jesus voltou, Pedro quis acordar, mas o medo não deixou. Aí Jesus fala para ele, fica por mais 40 dias. Se escondam, não tem problema. Aí eu vou enviar o corajoso para vocês, né? Eu vou enviar o Espírito Santo. Isso vai encher vocês. Mas o que na verdade o Espírito nos dá? O foco certo. O direcionamento certo. Porque Ele conhece. Ele conhece. E é tão interessante que se nós viajarmos, eu não gosto, vou voltar um pouquinho no velho. O que Deus falou para Josué? Ser forte, corajoso e ter bom ânimo. Olha que interessante. Ser forte, corajoso e ter bom ânimo. O que isso significa? Se Deus não te dá.